Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Carlos Macedo e Luiz Paulo, que obriga os postos de combustíveis a colocarem avisos proibindo as pessoas de ficarem no interior dos veículos durante o abastecimento com gás natural veicular, o GNV. Quem descumprir a regra pode ser multado. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Veja que quando o combustível é gasolina, já é aconselhável que você abasteça com a ignição desligada, né? Exatamente para não ter na hora nenhum risco de alguma faísca. Então o princípio é similar, porque a gasolina em geral não explode, mas incendeia, mas o gás pode provocar explosão. Então o projeto do deputado Carlos Macedo, que eu sou coautor, ele visa evitar acidentes no abastecimento de veículos a gás. Já o deputado Marcelo Freixo quer autorizar o governo a criar uma comissão interna de avaliação técnica para aquisição de armas de fogo pelas polícias civil e militar. A comissão deverá realizar testes para comprovar a eficácia e a segurança do armamento com base nas normas nacionais e internacionais sobre armas de fogo de uso das forças policiais. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Eu visitei os setores de papiloscopistas, equipe técnica da Polícia Civil, da perícia técnica, e eles me disseram o seguinte: muitas vezes a aquisição de armas por parte do Estado é feita sem nenhum teste. E essas armas, quando vão ser usadas, dão muito defeito. Então é um projeto autorizativo, não pode ser diferente, mas ele autoriza a criação desta comissão para poder avaliar a arma antes dela ser comprada. Porque senão você compra e depois ela não funciona e aí você vai ter um custo muito maior com esse armamento. Estabelecimentos que possuem fraudários devem garantir a entrada do pai acompanhado da criança ao local. Aqueles que descumprirem ou criarem constrangimentos aos pais podem ser multados. A regra não se aplica aos fraudários que estão dentro dos banheiros femininos. A proposta do deputado Rosenberg Reis foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio às vítimas de estupro. A ideia é dar apoio e identificar provas periciais que caracterizem o estupro, fortalecendo o combate à impunidade. O programa será implementado nas delegacias da mulher em ação conjunta com os Centros Integrados de Atendimento à Mulher. No caso de violência cometida contra crianças e adolescentes, deverão ser observadas as diretrizes do ECA. O projeto foi aprovado. Tem que ter uma equipe com assistente social, né? Com psicóloga, porque imagina o trauma que é. Segundo, o exame mesmo pericial tem que ser feito por uma mulher. Terceiro, muitas vezes, quer dizer, o criminoso pode usar camisinha, uma coisa, não ter aquela evidência, que a própria palavra da mulher, junto com outras evidências, sirva para abrir um procedimento, para abrir um inquérito. Porque aí já fica aquelas lá, não, você está querendo armar. Mas como? Então, não é só a palavra e mais alguma coisa, que se arranhou, alguma testemunha. E o deputado Felipe Soares quer criar um banco de talentos da terceira idade. Os interessados devem preencher um cadastro com as informações pessoais, especialidades e áreas de trabalho em que atuou. O objetivo é que instituições públicas possam convidar os idosos para atividades de interesse do órgão, pagar as despesas e emitir o certificado de participação, dando oportunidades às pessoas maiores de 60 anos. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Também foi analisada a proposta da ex-deputada Ana Paula Rechuan, que solicita a ampliação da validade de receitas para a retirada de medicamentos sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. O novo prazo será de 6 meses. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção do governador. A utilização do termo tutor pode ser proibida para designar os profissionais que fazem o acompanhamento das disciplinas oferecidas na educação à distância. Essas atividades devem ser ministradas por professores qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica para os momentos presenciais e à distância. A matéria também determina que os professores tenham direito ao mesmo piso regional estabelecido para os professores de cursos presenciais. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Como a educação à distância é uma espécie de um pacote,
mas tem os chamados polos presenciais. E nesses polos presenciais, os orientadores, que são professores, são chamados de tutores. E o objetivo consiste em pagar um salário menor. E eu percebi que os professores, mesmo estando como tutores, experimentavam uma angústia muito grande. Uma angústia pela depreciação, mas uma angústia também pela menor remuneração. Outro projeto do deputado Paulo Ramos, discutido no plenário, determina que as empresas responsáveis pela construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, do programa de arrendamento residencial e dos demais programas de habitação popular indenizem os moradores em casos de defeitos e vícios na execução das obras. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. Obrigar as construtoras a se responsabilizarem pelos danos que surgissem na construção, não só sendo obrigadas a corrigir os defeitos, mas como também a oferecer ao próprio morador a possibilidade de um aluguel durante o período da obra de recuperação do condomínio. E o deputado Dionísio Lins quer proibir o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado de passageiros. Também ficam proibidas as contratações e cadastros de estabelecimentos comerciais que têm este tipo de transporte nos serviços oferecidos aos clientes. O projeto recebeu 3 emendas e retornou às comissões técnicas. Já o deputado Iranildo Campos quer garantir aos consumidores de produtos eletrodomésticos, eletroportáteis e eletrônicos que estejam dentro da garantia o direito de escolher o representante técnico dos fabricantes, importadores e comerciantes entre os que são oferecidos pela assistência técnica autorizada ou credenciada. A matéria também determina que todas as localidades onde os produtos são comercializados tenham rede de assistência técnica ou se responsabilizem pelos custos de envio dos equipamentos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. O regimento interno da Alerj vai ser alterado. O projeto de resolução dos deputados Enfermeira Rejane, Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Paulo Ramos e Valdec Carneiro estabelece o horário de 14 às 15 horas para o expediente inicial com livre pronunciamento dos parlamentares, que terão direito a usar a tribuna por no máximo 7 minutos cada um. O texto retorna ao plenário para o 3º dia de discussões e recebimento de emendas. O deputado, ele tem que argumentar, ele tem que falar para convencer, inclusive, outros deputados também a votar na lei que ele está apresentando, a botar a sua opinião para o público, né, sobre a conjuntura que o Estado vive, que o país vive. Então, o parlamento, o nome já fala, é para falar. Tem deputados que não trabalham só internamente, como eu, por exemplo. Todo santo dia eu vou fazer o meu trabalho de fiscalização. E o deputado Fábio Silva quer garantir o pagamento de recompensas pelo Disque Denúncia aos policiais civis e militares que capturarem ou prenderem presos procurados pela Justiça que já tenham a recompensa estabelecida. A proposta recebeu 3 emendas. No expediente final, o deputado Paulo Ramos falou sobre a situação da intervenção federal na segurança do Estado. Quando eu vejo um general interventor na área da segurança pública, um outro general como secretário de segurança, oficiais do Exército Brasileiro dando instrução, fazendo inspeção nos quartéis, eu me lembro daquilo que a gente chama o brio, né? E eu, consultando, conversando com vários companheiros da corporação, eu percebi que a repulsa é muito grande, como também na própria Polícia Civil, como também no Corpo de Bombeiros, os inspetores penitenciários. Imaginar que eles ousaram fazer uma revista num presídio demonstrando a mais completa incompetência. Mas estão demonstrando incompetência em todas as áreas. E como eu também me relaciono com militares das Forças Armadas, eu vejo que há uma preocupação muito grande. No seio das Forças Armadas também há uma rejeição. Essa exposição está comprometendo a imagem das Forças Armadas,
especialmente do Exército Brasileiro. O deputado Flávio Serafini defendeu a substituição do modelo de contratação de organizações sociais que atuam na área da saúde. As OS foram inseridas com uma promessa de que haveria uma melhoria na gestão, ou seja, seriam mais eficientes, melhorando o serviço e reduzindo o gasto na área da saúde. Isso não aconteceu. Pelo contrário, as OS encareceram os serviços de saúde e, ao dificultar a transparência e o controle social na gestão pública da saúde, abriram espaço para que diversas denúncias de irregularidades e corrupções se multiplicassem na gestão da saúde. O que a gente acha necessário é discutir a substituição desse modelo. Não deu certo, foi implementado e, ao invés de aumentar a eficiência, piorou, precarizando em especial a situação dos servidores. O deputado Valdec Carneiro voltou a defender os repasses do orçamento das universidades estaduais através de duodécimos. Se você garante um repasse financeiro regular, os gestores das universidades têm condições de se planejar e hierarquizar as despesas que têm que ser efetivadas. Entretanto, no primeiro balanço que nós fizemos neste ano 2018, do primeiro trimestre, já com a vigência do novo dispositivo constitucional, nós percebemos que ele está acontecendo apenas parcialmente. Porque as despesas de custeio, por exemplo, despesas com fornecedores, despesas com contas, despesas com pagamento de prestadores de serviço, elas continuam sendo, enfim, as universidades continuam tendo dificuldade de honrá-las. Por quê? Porque o governo do estado faz um repasse de valores que corresponde, por exemplo, aos 25% de pessoal, mas não aos 25% de custeio. O deputado Carlos Osório criticou a paralisação das obras do BRT na Avenida Brasil. Equipamentos, muros, muretas largadas no meio da pista e a população sem saber por que essa obra parou. É verdade que essa obra foi paralisada na gestão anterior, o prefeito Crivella se comprometeu a retomá-la, foi a Brasília, tomou um empréstimo em nome dos cariocas, a obra voltou, mas passaram-se poucos meses e ela está paralisada de novo e nenhuma palavra, nenhuma explicação do porquê dessa paralisação. Nós não podemos permitir que o Rio de Janeiro vire um esqueleto de obras paralisadas e o problema não se restringe à Avenida Brasil. A Avenida Brasil talvez seja a mais visível delas. A deputada Marta Rocha cobrou o repasse de recursos federais para a intervenção na segurança pública e que o governo estadual regularize pagamento do 13º dos servidores. O general Braga Neto, ele fez uma conta básica. Ele viu qual seria o preço do seu custeio, qual seria o preço de reposição de equipamentos e de pequenos investimentos em tecnologia. Então, ele fez uma conta básica que dava mais de 3 bilhões e o presidente mandou apenas 1 bilhão e 200. Então, sem esses recursos, não há como você dar capilaridade no policiamento ostensivo, não há como você estruturar as polícias que pedem papel e toner, a Polícia Civil, não há como você investir em inteligência. Então, o resultado vai ser um resultado precário. E como se isso não bastasse, os servidores do Estado do Rio de Janeiro e, em particular, os da segurança pública, vieram sendo acalentados pelo governo do Estado com uma notícia que em abril receberiam o 13º. E o que se mostra hoje nos jornais é que isso não vai acontecer.